Bem-vindos a mais um Mindcast. Eu sou a Bia Brajon, treinadora comportamental. E eu sou a Eli Fornazier, treinadora comportamental e financeira. E hoje a gente tem uma mega convidada aqui, mas antes de eu apresentar ela, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, como sempre a gente faz, que é o Mica Presentes. Mica Presentes tem tudo que você possa imaginar, inclusive o cabo do celular é do Mica Presentes, tudo é do Mica Presentes. Então você que está ouvindo isso de qualquer lugar do Brasil, é só acessar lá, @Mica Presentes, que eles mandam para você o que você quiser. Agradecer também o Mind Connect, que é o nosso treinamento presencial imersivo com acompanhamento, que faltam 40 dias mais ou menos para a terceira edição. Daqui a pouco ele já vai falar a data certa de quanto falta, porque ela é dessas. E é isso, os nossos combinados do Mindcast. Não sei se a Carol nunca ouviu, eu acho, o Mindcast, mas a gente tem combinados. Opa. Mas antes disso eu quero te apresentar, né? Eis que estava um dia num treinamento com 6.000 pessoas, mais ou menos, e de repente eu sou a Bea. Quando eu olho, era ela. Né? Quem é ela? Carol Prado, uma grande amiga de longa data, a gente se formou junto na educação física, ela é mãe de 2, empresária, coaching de alta performance em vendas. Carol, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, eu que agradeço, fico muito feliz de poder participar aqui com vocês hoje. Seja muito bem-vinda, a casa é sua. Me sinto já, pode em se casa. sentir em casa. Total. Cá, por favor, se presente você agora. Bom, gente, vamos lá para a apresentação. Basicamente, fui formada em educação física e eu nunca exerci essa função na minha vida, né? Depois dessa formação, que eu falo, foi bacana porque a gente, né, viveu várias histórias ali legais da formação, mas nunca atuei. Comecei atuando, fiz um pouquinho, mas logo já mudei, fiquei 8 meses na Austrália. Voltei da Austrália, fiquei pouquinho no Brasil e fui para o Chile, fiquei 8 anos lá. Então a educação física lá rapidamente saiu da minha vida. E eu fui descobrindo o quanto eu amava venda. Que não tem uma faculdade, né, gente? A gente não tem uma faculdade de venda. O que você quer ser? Um vendedor? Ninguém fala isso. Até é uma coisa até estranha. Quando você fala vendedor, sempre soa aquela coisa meio negativa. Ai, quer te vender, te empurrar alguma coisa, né? Então, assim, foi uma coisa que surgiu muito naturalmente. Conforme eu tava lá no Chile, algumas possibilidades que eu falava, eu quero trabalhar. Eu sabia que a educação física não ia ser, o pessoal não cuida do corpo que nem aqui, não valoriza a mesma coisa, então eu falei, não, esse mundo não vai me pertencer. E eu comecei a procurar, falei, preciso trabalhar. O primeiro trabalho que eu tive foi numa escola que eu fazia espanhol e comecei a dar aula de português para trocar com eles, olha só. Daí eu falei, pô, tô sabendo negociar legal, né? 0 professora de português, mas eu estudava e dava aula e funcionava, era legal. E aí depois eu falei, não, eu queria, né, alguma coisa assim mais intensa. E me meti numa empresa, numa multinacional logo de cara. Vi que precisava de português. Falei, é aqui que eu vou. Gente, eu vi que eu me vendia super bem. Tinham vários candidatos, eu fui contratada. Passei por 3 ou 4 fases, não me lembro bem. E daí estava eu, tendo que vender por telefone. Era informações, chama Business News America, existe até hoje essa empresa lá, e ela vende informações antecipadas do mercado para empresas, então eu tinha que conseguir chegar em alguém que pudesse tomar uma decisão dentro da empresa, através da secretária, do que fosse, eu tinha que achar a pessoa, tinha que convencê-la a fazer um compartilhamento de tela para explicar para ela como funcionava a nossa página, para fazer uma venda. Era uma venda extremamente difícil, extremamente difícil. E foi meu primeiro papel em venda. Mas eu falei, cara, que delícia esse desafio, né? E quando eu vendi, eu falava, consegui vender. Então, eu comecei a me surpreender aí. E aí começou aquele tiquezinho de tipo, mano, eu acho que eu quero conhecer mais sobre isso. Quero entender melhor, né? E aí fui, através das vendas, até montei uma empresa lá no Chile, que era de bolo de pote. Porque eu tirei a ideia daqui, obviamente. Que, aliás, estava sendo um sucesso. Eu tinha muita gente para comprar e não tinha mão de obra. E aí eu não sabia nada de gestão. Carol, 0 gestão. Então, o que virou? Eu comecei a virar à noite fazendo bolo de pote, que era para eu ser comercial. E eu comecei a virar à noite fazendo ovo de Páscoa. Aí eu falei, então, gente, para tudo. Você era o famoso pipoqueiro, né? Eu falei, não, para tudo, isso não tá legal. Tive 2 filhos lá, então tem toda essa responsabilidade. Aí eu comecei a trabalhar com fotografia. Fotografia, sou apaixonada até hoje. Inclusive, esse final de semana eu vou fotografar, porque eu falo que é meu hobby favorito ainda, assim, amo fotografar. E voltei de lá. Só que aí, quando eu voltei de lá, eu falei, cara, o que eu amo fazer nessa vida? E eu já seguia muito o Flávio Augusto, desde lá. E estudava muito sobre isso, sobre, né,
E ele não era essa fama que ele tem toda hoje, né? Do Geração de Valores, não sei se todos conhecem, mas é uma pessoa bem famosa. E aí, de repente, menina, resumindo a ópera, de repente estou eu como franqueada da Wise Up, que é uma das empresas dentro do ecossistema do Flávio. E também tomou uma proporção enorme, graças a Deus me destaquei entre as melhores já nos primeiros meses. Em 5 meses de empresa já virei sócia deles. Então assim, foi tudo muito rápido, muito repentino. Mas sabe quando você descobre o que você ama e o que realmente faz sentido na vida? Então foi assim, tudo meio bum, explodiu e aqui estou. Justo, né? Uma famosa passa na veia, né, Cá? Exatamente. O empreendedorismo passa na sua veia. Exato. Né? E é uma coisa que eu não tinha nem ideia. Se falasse, gente, ninguém nunca me mostrou isso. Ninguém nunca me apresentou. Realmente surgiu, fluiu, aconteceu. E quando eu vi, eu tava nesse mundo e muito feliz. Aí eu criei um projeto voltado para mulheres, que chama Empreendidas, que é um projeto justamente onde eu tento trabalhar muito do mindset, do desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres, porque eu percebo que ainda é um dilema muito grande isso, né, Bia? A gente conversa sempre os homens que estão ocupando os papéis disso, daquilo, e as mulheres se sentem inferior de alguma forma, não conseguem ver o seu potencial, o seu valor. O tempo vai passando, você vê grandes talentos, então nesse projeto eu tento desenvolver muito essa parte dela mesma conseguir identificar, né, enxergar o seu próprio talento, porque todos temos algum talento, todos temos algo a ser desenvolvido, e a partir daí a orientar de forma que vai crescendo até chegar a alta performance em venda. Sensacional. Esse movimento de mulheres é algo que me identifico muito, porque de fato a gente não tem, parece que não tem abertura, né? Não. Então a gente tá com o machadinho lá abrindo os nossos caminhos. Exatamente, lutando todos os dias por isso, pelo nosso espaço, pelo nosso lugar. Sim. O quanto que eu vejo que quantas mulheres incríveis que eu chego a conhecer, conversar e percebo que por uma autoestima baixa, por um não desenvolvimento de uma capacidade que ela já tem, não desenvolver aquele talento mesmo, ela acaba ficando naquela que eu chamo zona de conforto que não é confortável, né? É aquela zona onde a pessoa não consegue sair, ela dá volta, mas zona ela de não... estagnação, né? Totalmente. E eu falo isso porque a gente também tá nessa, né? O Mind, ele inclusive é pra conectar pessoas de mentes poderosas, porque a gente tava cansada de ficar sozinha nessa. Eu falei, ou a gente cria o nosso ecossistema, ou nós vamos ficar maluca. Exato. Né? Sempre a gente sentava, e assim, né, entendam, conversa de adulto, porque esse é um dos combinados, tá, Cá? Tá. Papo de adulto, não é pra todo mundo que a gente fala. Não, eu imagino que não. Eu imagino que o seu assunto também não é pra qualquer um. Não, com certeza. Por isso que você sentou aqui, inclusive, né? Mas assim, é papo de adulto, dá um significado positivo pro teu passado, porque já passou. Exato. Não dá pra ficar mais lá, não dá pra ficar lembrando do passado correndo, que eu acredito que a maioria das pessoas estão paradas lá. Sim. Por isso que não consegue evoluir. É daqui pra frente, todo mundo continua olhando pra trás, continua vendo o que gerou ou o que não gerou de resultado na vida. Se eu for pensar assim, tudo bem, eu fui me mexer, fui fazer, mas eu nunca fui uma pessoa de imensos resultados. Inclusive foi quando eu cheguei no Brasil, voltei pro Brasil, me divorciei, que eu comecei até, a culpa não é do ex-marido, tá? Não tô falando isso não. Mas assim, quer queira, quer não, aquela areazinha da zona de conforto que não é nada confortável, acaba levando e você começa a ser levada pela maré. Sim. Você começa a ser levada pra onde o vento te levar e você não tem um direcionamento. Você fica cego, né, cara? Exato. Você fica cego. Exato. É o que a gente ficou na academia, né? A gente ficou 8 anos com a academia e chegou uma hora que a gente falou, gente, não funciona mais, a gente só tá pagando pros funcionários e pra gente não entra dinheiro, isso não faz sentido nenhum. Né? Aí, graças a Deus, Deus falou assim, fechem a academia. Fechamos, 13 dias depois estourou a pandemia. Olha só. Gente, eu falo que tem coisa inexplicável. Sim, eu também cheguei do Chile, dos 8 anos que eu morei lá, eu cheguei em fevereiro, minha mudança total foi fevereiro. Em fevereiro para março, o Bruno começou, na verdade, janeiro, ele já começou a apresentar algumas coisas diferentes, que é o meu filho mais novo, que hoje tem 7 anos, e depois só de 9 meses que a gente foi descobrir, mas assim, nesses 9 meses, fazendo 1000 exames, que a gente descobriu que ele tava com leucemia.
Então foram assim, foi Deus que olhou e falou, vai voltar pro Brasil. Porque eu fico me imaginando longe daqui, longe de um suporte familiar, que quer queira, quer não, é super importante. E esses 8 anos que eu morei lá, não tinha Tinha, claro, um visita, ou a gente vinha, mas não é a mesma coisa da convivência, né? Dessa proximidade. E, de repente, a leucemia. Aí eu falei, não, gente, Deus, ele olha e fala assim, não, ó, é aqui, não, ó, é ali, e ele direciona a gente direitinho. Só que uma coisa que eu sempre paro pra pensar, e isso é papo de adulto, que eu vou falar aqui, que vai ter gente que talvez não entenda, e acho que vocês vão entender perfeitamente. Todo mundo, é muito fácil a gente se colocar num papel de vítima e pensar assim, Deus não quis, Deus não me guiou. Eu falo, gente, nós temos tudo para desenvolver o que a gente quiser, certo? Nós temos todas as ferramentas na nossa mão e nós temos como nos capacitar para também. O que mais as pessoas estão esperando é que Deus sente aqui junto com a gente e fale assim, olha aqui, ó, esse é o caminho, eu vou fazer uma mapinha para você. E eu fico indignada o quanto é fácil a gente terceirizar a culpa e se vitimizar. E isso é uma coisa que eu sempre falo para as mulheres. Toda vez que eu dou uma palestra, toda vez que eu tô orientando, dando uma mentoria, eu falo, gente, tá muito lindo, mas peraí. Todo mundo tá se colocando onde quer colocar. Vocês estão se colocando onde vocês estão a fim de estar agora. Você tá satisfeito com a sua vida? Você não tá satisfeito? Então o que você tá fazendo para que isso não seja como está? Aí a resposta sempre é esperando. O pessoal que Deus sente, pega na mão, vem cá, isso. Eu vou te levar onde você tem que ir. Isso, exato. E eu falo, vocês querem mais o que, gente? Tem todo mundo, tem tudo pra isso. Mas aí tem uma coisa, né, Ká, que é o famoso pagar o preço. Mas é pagar o preço, não é pagar o preço do conhecimento externo. Porque conhecimento externo você vai lá, compra um livro, compra um curso, não faz normalmente, daí fica falando que não tem dinheiro, porque é assim as pessoas. E não tem tempo. Não tem tempo, nem dinheiro. Nem tempo, nem dinheiro. Não tenho meia horinha pra Mas poder o que leva a gente mesmo, e aí é uma pergunta já pra você, qual foi o divisor de águas da sua vida que você falou assim, eu tenho capacidade, eu tenho competência, é isso que eu vou fazer? Foi um investimento que você fez externo ou foi um investimento que você fez interno? Totalmente interno. Eu acho que o autoconhecimento é muito doloroso, porque a gente tem que reconhecer muita coisa. A partir do momento que a gente reconhece, a gente consegue ter ações pra mudar. Então, sempre nesse trabalho que eu faço com as mulheres, eu tento trabalhar muito isso, o reconhecimento, porque é muito fácil a gente tá ali e terceirizar essa culpa, a vida sempre, né, vai se arrastando e tudo mais. E qual é a minha responsabilidade nisso? Na verdade, é total nossa, né? Se a gente se mexe, se a gente se movimenta, se a gente direciona, se a gente se conhece, entende o que nos faz bem, o que nos faz mal, e às vezes, poxa, onde estão os meus erros? É muito difícil reconhecer os nossos erros, né? Mas eu acredito muito que esse autoconhecimento e essa maturidade, porque é uma maturidade, né? Você aceitar e observar e falar, ok, eu tenho esse erro, ok, isso é uma falha minha. Aceitar que você tem falhas, para você ter atitudes para mudar e melhorar, e evoluir, e crescer. E automaticamente, eu sempre digo, nós somos um ser único. Não existe a Carol empresária e a Carol mãe do Pietro do Bruno. Eu sou a mesma pessoa, certo? Em qualquer ambiente. Então, quando eu me desenvolvo, seja muito para esse lado, tudo está interligado. Então, não adianta você virar e falar assim, não, eu vou ser a máquina do trabalho, mas em casa eu não quero saber de nada. Então, você não tá evoluindo, você não tá desenvolvendo. Porque quando você desenvolve de um lado, você tá desenvolvendo o outro. Sim. E você tá se tornando alguém melhor. E você tá conseguindo ajudar outras pessoas também. E eu acredito muito nisso, sabe? De quando você consegue começar a ajudar alguém, é que você tá começando a escalar um nível bacana. Você tá transbordando, né? Exatamente. É aquilo que... Gente, peraí. Eu comecei a pensar isso. Eu falei, eu sinto que eu tenho bastante conhecimento. Eu preciso trazer isso para outras pessoas também. Mas, voltando um pouco da sua pergunta, né? Porque eu tô meio já fugindo. Eu acho que a chave virou real. Foi um fato que eu sempre conto em podcast, normalmente também, sobre isso. Quando o Bruno, ele tava fazendo o tratamento dele, até então, sabe quando você acredita em você, mas ainda cabe muitas dúvidas, né? Muita insegurança. E um dia um médico falou que existia um comprimido que poderia substituir uma injeção que ele tinha que tomar toda semana, dentro da químio, e que isso aqui não tinha no Brasil.
Aí eu peguei e falei, oi? Mas peraí, ela existe? Existe essa forma? Existe. Aonde tá isso? Olha, tá na Europa, tá aqui. Falei, minha filha, peraí, isso aqui, eu saí do consultório com a certeza que a semana seguinte eu não sabia como, nem por onde ia começar. Mas eu sabia que a semana que vinha, ele não ia tomar mais injeção. E aí, obviamente, taxada de a louca, precipitada do universo, né? Porque a Carol, e aqui é. Aí o que eu fiz? Mandei um e-mail pro médico do Chile, pediatra. Falei que eu precisava de um pedido de um medicamento escrito em inglês, expliquei. E aí eu fui, gente, movimentando o negócio. Eu sei que, graças a Deus, e graças ao meu esforço e minha determinação e a minha certeza, que é o que eu falo, se você tem certeza, o negócio vai acontecer. E as pessoas ainda põem isso em dúvida. Sim. E se você tem certeza, vai acontecer. Vai. E quando aquele remédio chegou, gente... E eu vi meu filho, porque aí eu pedi pra moça que ia dar injeção nele toda semana chegar no mesmo horário, mesmo esquema, como se fosse dar a injeção, só que mostrar que aquele dia ele ia tomar o comprimido. Ai, gente, foi a coisa mais linda que eu vivi, acho que na minha vida. E foi aonde eu virei a chave que eu falei, eu posso o que eu quero. Porque, assim, as pessoas... Ai, que legal, mas assim, ninguém acreditava que isso ia acontecer. Como que eu ia... E esse remédio não veio direto pra cá, não. Foi pro Rio de Janeiro. Eu tenho uma amiga no Rio que pediu pra pôr no correio. Que foi um rolê. E esse remédio chegou. E ele tomou esse remédio até o fim do tratamento dele. Então aquilo pra mim foi uma realização imensa, pessoal, porque eu falo, a gente faz mais e põe toda a nossa energia se é pra um filho. Sim. Muito mais do que pra gente mesmo. Total. Então o que acontece? Ali eu olhei e falei, cara, se eu colocar essa mesma energia pras minhas coisas, tudo vai fluir também. Então, o que eu tô fazendo? E eu comecei a repensar. O que tá acontecendo? Como fazer as coisas acontecerem? E eu tinha um grande sonho. Eu falei, meu sonho era muito, cara, conhecer o Flávio Augusto de perto. E tudo que eu falo que isso é surreal e vai falar que é loucura da nossa cabeça, mas não é, né? É um fato. Tudo que você pensa, deseja com muita vontade, tudo começa a se movimentar pra isso acontecer. As coisas acontecem duas vezes, né? A primeira aqui, as pessoas não acreditam nisso. Aqui é o primeiro, Aqui é não primeiro. tem como querer que caia do céu, amém? Não, é aqui, a gente cria tudo que a gente precisa, que a gente quer e que a gente deseja. E de repente, meus caminhos foram abrindo de uma forma, porque eu não planejava ser franqueada da Wise Up. Não tinha esse plano. Eu fui pra me matricular pra melhorar o meu inglês. Acabei virando colaboradora. Saí de uma clínica que eu era gerente e fui ganhar um salário mínimo para iniciar lá, porque lá você não existe entrar dentro da Wise Up como gerente. Você tem que ir conquistando tudo. Eu falei, cara, vamos Quero ver. conhecer ele, Vamos né? ver o que acontece. Com 2 meses e meio, 3, eu já tava tendo a graça de Deus de conseguir falar com ele, porque eu já tava sendo destaque. E depois encontrei mais de uma oportunidade, consegui falar, conversar, tirar foto, e aquela coisa que você fala, meu Deus, eu consegui. E foi tudo através do que eu realmente desejei e não coloquei empecilho, né? Sim. Porque a gente coloca muito empecilho no nosso caminho. Porque as pessoas, que é o que eu falo, né, que não são heróis da própria vida, que são as vítimas, elas fazem tudo, menos assumir a responsabilidade do que a vida delas é o feedback do que elas pensam e falam. Nossa, completamente. Né? Então é o que eu falo, do mesmo jeito que a Carol tá falando que ela conquistou tudo isso com a força do que ela queria, é a vida que você tá vivendo. Exato. É o que você tá falando todo dia. Então é o que eu falo sempre, assim, ó. Se as pessoas ficam falando, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Não tenho... Isso que a gente mais ouve, né? Tempo, dinheiro. Fala que agora não é o movimento que faz sentido, igual eu falei pra você, né? Que você me mandou orçamento até pra ser aluna. Eu falei, cara, agora não encaixa. Ponto. Não adianta a gente ficar dando justificativa. Sim, agora você tem que entender suas prioridades. Exato. E lutar pelas suas prioridades. Isso é a vida. Quando você consegue entender, só que o problema é onde a pessoa vai analisar e entender as prioridades dela. Nem ela sabe. Então elas não chegam em lugar nenhum porque elas não direcionam. E isso eu sei que é difícil. Não é uma coisa, né? É desafiador demais você analisar tudo isso. Só que aí você tem que começar querendo. Sim. Você tem que começar falando, cara, pera, eu tô feliz?
Eu tô satisfeita? Eu tô 100%? É isso que eu quero pra minha vida? Então, ótimo, mantenha aí. E não reclama. Exatamente. Por favor, né? Você pode tudo nessa vida que é o terceiro combinado. Você pode tudo, menos reclamar e não estar reclama. presente. Não reclama. Exatamente. Assumiu que é isso que quer, então paga o preço. Exatamente. Ou paga o preço do processo de evoluir. Um ou outro, porque dor vai sentir. Não existe nada que não tenha uma dor. Então, é aquele grande ditado, velho ditado, que você vai escolher sua dor. E é isso. Não dá pra fugir disso. A gente vai escolher. Quantas vezes na vida eu parei e falava assim, gente, ou dava uma preguiça, ou isso, aquilo, e eu olhava e falava assim, eu tenho duas opções. Ou eu vou, assim mesmo, e trabalho com a minha disciplina, com a minha consistência diária, ou abro mão e fico quieta. Deixo estar, mas paro. Porque a negatividade do ser humano é um negócio bizarro. Tóxico. Esse negócio da consistência é o que você tava falando das coisas. Pra mim, hoje, antigamente, eu tinha que acordar às 5h30 pra abrir a academia às 6. Era um sacrifício. Não gostava. Hoje, eu acordo 4h30 de boa. Tipo, eu não vou dormir hoje pensando, nossa, amanhã vou acordar 4h30. Não, tipo, tá tudo bem, vamos acordar 4h30. Mas o que você faz 4h30 da manhã? Por que você acorda 4h30 da manhã? Pra estudar e adiantar minhas coisas. Pronto, você tá fazendo aquilo que você... Primeiro que você sabe que você vai estar evoluindo. Então você tem um propósito em estar fazendo isso. E é um propósito que você enxerga o futuro. Você vê o que na frente você vai colher. Né? Porque você tá traçando o seu destino. Então isso faz toda a diferença, né? Você vai e fala, cara... Tô aqui pra isso, bora. E vai ter dia assim que, gente, vai ter dia que você vai falar, ai meu Deus do céu, não quero mais. Essa noite, gente. Aí eu me permito, tipo, hoje eu não vou levantar, hoje eu vou levantar um pouquinho mais tarde. Amanhã eu isso, porque é aquela coisa. Pensa, um nadador. O nadador, ele pula de uma ponta da piscina. Se ele for da ponta da piscina até a outra sem respirar, ele vai morrer. Sim. Não tem como, vai morrer. Agora, se ele parar e dar as braçadas e respirar, ele vai chegar do outro lado, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Então, assim, a gente tem que entender que a vida é essa. A gente precisa desse respiro. A gente não pode viver feliz porque final de semana chegou. A gente não pode viver feliz porque, graças a Deus, é as férias. Porque significa que você tá carregando um fardo da vida. Gente, e você já tá morrendo, né? Porque você já tá desejando o fim. Eu começo a segunda desejando o fim da semana já. Exato. Pra gente, eu não sei como é pra você, né? Aí eu quero que você fale dessa noite. Tá com essa noite. Aberta. Pra gente, sábado e domingo é dia normal. A gente trabalha, a gente faz o que tem que ser feito. Todos os dias da nossa vida, a gente faz o que tem que ser feito. Tanto que a gente vai ficar imerso, sei lá, 6 dias no segundo semestre, e as pessoas falam assim, nossa, mas... Gente, é uma escolha nossa. Hoje me perguntaram assim, como tá a sua vida? Tá muito corrido? Porque a gente vai casar, né? Eu falei, gente, tá exatamente como eu quero que esteja. Tem vaga ainda pra 2 empresas, cabe mais. A gestão do seu tempo. É que as pessoas, elas acham que... como elas não têm o propósito e o direcionamento, então tudo é pesado. E além de que a maioria, infelizmente, das pessoas, talvez elas não procurem aquilo que realmente faz sentido na vida delas. Então elas têm que trabalhar para ganhar... Eu falo... ganhar o dinheirinho para pagar a sua continha, para viver até o fim do mês, para o próximo mês iniciar. Então, na verdade, você não tá vivendo, você tá sobrevivendo. E nem sabe o que é viver, né, cara? Não sabe. Não sabe. E isso que vocês falaram do final de semana trabalhando. Eu sou essa louca que amo. Se eu tiver que passar um final de semana trabalhando, eu não me importo. Agora, é muito bom quando vocês juntas têm isso, as duas. Sim. Isso não é um processo tão simples. Por exemplo, eu sou divorciada, eu tive um outro relacionamento que não existia essa compreensão de ambas as partes. Então, era puxado para a pessoa eu trabalhar demais. Só que é uma coisa que para mim é tão gratificante que não era peso pro meu lado. Então, a gente também tem muito isso, né? Sim. E a gente tem que escolher na vida, porque eu falo, por maior que você, assim, se relacione com pessoas da sua família, com os amigos, existe uma ambiência que vai te suportar e uma ambiência que não vai te suportar. Não dá pra ser aquela pessoa que todo mundo vai conseguir conviver. Se você realmente tem escolhas, se você realmente tem objetivos, se você realmente traça o seu futuro e deseja chegar em algum lugar que você tá planejando que você vai chegar,
não é fácil a convivência com pessoas assim. Não é Mas fácil. você sabe que você falou isso, o nosso jogo mudou. Um dia eu lembro até hoje, eu olhei pra ela e falei assim, que ela só reclamava que eu trabalhava muito, que eu era a louca, né, que você não para em casa, era um controle assim. Eu falei pra ela, você tem duas opções. Ou você vai fazer terapia ou a gente vai largar, porque eu não vou parar de trabalhar. Porque eu tô construindo o meu futuro e o seu. E aí ela começou a se desenvolver. Porque é essa chave que as pessoas não querem pagar, cara. Que é da pergunta que a gente tá fechando a resposta. Que é o autoconhecimento, cara. Que é o que eu tava Não tava falando com uma conhecida e ela tava falando, porque você e a Bia se combinam. Então, é comunicação. Comunicação é a chave da vida. Se, por exemplo, eu não estou contente com algo que ela tá fazando, eu falo assim como acontece da mesma forma. Ela, mas não é sempre a comunicação que resolve. É sempre. É adulto. Pelo menos aqui sempre é a comunicação. Exatamente. E, gente, isso eu acho uma coisa fantástica de pontuar. Por quê? É uma coisa que as pessoas parecem que não perceberam ainda. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação, tudo é forma de falar, tudo. Eu sempre tento, quando eu tô fazendo treinamento com pessoas e tudo mais, eu tento explicar um pouco da questão da inteligência emocional, pelo fato de que muitas vezes nós nos propomos a comunicar, a explicar, e o outro não consegue nem alcançar isso, né? Vai ser crítica, vai ser... Não tô falando relacionamento de casal, tô falando qualquer tipo de relacionamento, né? Outro dia, meu filho virou pra mim e falou assim, mãe, por que você trabalha tanto? Eu falei, porque eu amo trabalhar. Porque o que a criança já nasce escutando? Tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar. E aí ela cresce já olhando que o trabalho é um sacrifício. E eu falo pra eles, filhos, vocês vão trabalhar naquilo que mexe com vocês, que vocês gostam, que vocês querem, que vocês vão construir ao longo da vida de vocês. Isso vai ser uma delícia. Claro que é uma delícia a gente passear, a gente viajar, fazer, né, os nossos momentos. Mas a mamãe, pra ser feliz, eu preciso trabalhar também. Não dá pra eu ficar em casa só pra gente ficar junto, que isso não me faz plena, realizada. Então eu acho que isso é uma conscientização que a gente tem que fazer com a humanidade. E um mega reconhecimento, porque daí a gente entra em outra vertente, né? Desromantiza a maternidade. Total. Né, porque igual... Vamos entrar rápido nesse assunto, porque assim, né, a gente com uma criança atípica, Sim. Cara, nossa, mas vocês vão ficar o final de semana todo fora e a Andressa vai morrer, gente. A gente vai desenvolver, ela vai ficar com alguém que cuide muito melhor do que a gente, muitas vezes. Porque, mãe, cansa pra caramba ser mãe, cara. Não, eu acho que, assim, ser mãe é maravilhoso. Sim. Mas ser mãe não pode se tornar um fardo. Não pode, porque você nunca vai ser uma boa mãe. E eu acredito muito que hoje eu sou muito melhor mãe do que antigamente. Porque eu tenho uma realização pessoal acontecendo, um desenvolvimento e um autoconhecimento, onde eu consigo, até para educá-los, ver por uma outra ótica. Porque você saiu da inteligência emocional, você falou de inteligência emocional, você saiu da inteligência emocional. Você tem gestão das suas emoções agora, você tem gestão da sua, Exato. né? E eu falei hoje pra uma pessoa, ela falou, você faz palestra de inteligência emocional? Eu falei, faço, só que eu não falo de inteligência emocional, porque não adianta você ser inteligente e não saber usar. Exatamente. Aí ela parou assim, eu falei, porque tem muita gente que é inteligente emocional, mas não tem gestão de emoção nenhuma. Nenhuma. Nossa, milhares, nenhuma. Né? E é muito louco, né? Porque quando a gente começa a estudar muito sobre isso, entender, eu adoro, eu ando estudando muito filósofos e tudo mais. Eu gosto muito de entrar muito sobre a mente, entender né, todas as lentes que se utiliza para mesma, né, para o mesmo fato e tudo mais. E eu comecei a observar muito isso, assim, gente, como hoje, com tudo isso, eu consigo não perder a paciência com os meus filhos. Porque eu olho, eu entendo o que está acontecendo e eu vou tentar conscientizar eles, colocando o papel inverso, para eles sentirem se isso é bom ou não. O Bruno tá numa fasezinha, com 7, o Bruno, que às vezes começa a dar umas, sabe, pirraçada, não sei o quê, porque ele foi muito super protegido por causa da leucemia. Então ele teve um tratamento dos 2 anos aos 5. Ele não ia pra escola, ele não podia fazer milhares de coisas. Então a gente teve que literalmente super protegê-lo total para que ele pudesse lutar por aquilo. Então e agora?
pra descolar da mãe. E agora pra aceitar não dormir na cama da mãe, entendeu? Foi todo um processo. Mas isso já não me irrita. Porque antigamente eu falava, meu Deus, como é que pode? Como assim? O que eu vou fazer? E aí, com o tempo, você começa a identificar tudo isso e trabalhar isso, mostrando vários pontos e tal, fazendo umas dinâmicas que a criança começa a compreender. Gente, qualquer criança entende. O problema é quando o adulto, ele é mais criança que a criança. Totalmente. Que é, não sei você, mas eu era mais criança que a Andressa nas Eu ia brigas comentar dela. agora. Tipo, eu tretava mais que ela, assim, ó, ganhava lindo. Quando a gente parou de tretar, eu falei, não, eu sou adulta da relação, deixa ela ser criança, vamos direcionar, vamos... Tem coisa que a gente não vai mudar, a criança é assim e é isso. Gente, é muito maluco isso, né? Acho que só quem vive pode entender o que a gente tá falando. É muito maluco, porque eu vou falar, ai não, tô falando, tá bom que é assim. Gente, é assim! Você se sente... Mas isso é reconhecimento e autoconhecimento. Exato. Que eu ia comentar sobre a Andressa acordar muito cedinho. Porque ela teve muitos anos que ela acordava 5h30, 6 horas. E nesta época das crianças birrentas, a gente não brigava, mas poxa vida, Andressa de novo. Aí a gente revezava. Hoje a Andressa acorda cedo quando ela quer acordar. Tá de boa. Hoje, a gente ia ensaiar, tava tudo pronto pra gente ensaiar, ela acordou 5h30 da manhã. Falei, André, você até fez um stories pra zoar. Falei, você tá me zoando, né? Eu ia ensaiar. Porque daí ela não deixa mais fazer. Mas assim, é bizarro, né? Hoje eu zoei ali, dentro da papelaria. Falei, quando você tá dentro da papelaria, sua criança que foi privada de comprar as coisas no passado... Parece, vem brigando comigo, né? A moça dava risada. Falei, porque é isso. A gente precisa reconhecer os nossos comportamentos. E dói, cara. Muito. Mas eu acho que é criança muito. mesmo em papelaria. Eu adoro, eu amo estar lá dentro. Não, porque a gente não vai deixar de ter as nossas debilidades, entendeu, gente? É o meu momento de virar criança, olhar pra papelaria e ficar olhando pra tudo e falar, nossa, acho que... Mas eu fico em loja de tênis. Então, lá. Não adianta, a gente sempre vai despertar alguma coisa que a gente também tem que se permitir, né? Nunca vamos ser perfeitas, não temos que exigir isso de outras pessoas. E eu acho que todo esse autodesenvolvimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, quando a gente realmente quer que isso aconteça na nossa vida, ele simplesmente abre caminhos maravilhosos, porque eles fazem que você fique muito menos estressada, muito menos irritada, olhe pro outro fazendo algumas coisas e você fala, nossa gente, eu acho que um dia eu fiz isso há uns 10 anos atrás, sabe? E ok, eu vou tentar mostrar um outro ângulo. E acontece, não tem como. É raro, mas acontece sempre, né? Hoje eu falo muito que eu me vejo na minha sobrinha. Olha só. Porque na idade que ela tinha, eu me comportava igualzinho a ela. Gente. Nossa, minha fase. Mas me fala o que aconteceu à noite. Eu tive que acordar 4 vezes. Porque 3 vezes o Bruno me chamou, porque ele tá na fase de dormir no quarto dele sozinho e o Pietro no quarto dele sozinho. E eu não deixo ninguém mais ficar no meu quarto. E eu falo que se precisar, eu vou. E essa noite foram 4... Por quê? O que acontece? Tem guarda compartilhada. Quando eles estão com o pai, é uma dinâmica. Quando eles estão comigo, é outra dinâmica. Então, acaba que isso muda bastante o rolê, né? Porque quando eles vêm pra casa, eles estão num ritmo de lá. E aí, por exemplo, na questão de dormir lá, eles dormem no mesmo quarto. E na minha casa, eles dormem no quarto separado. O Pietro já quer isso, porque ele já tem 10 anos. Ele quer ter o espaço dele. E aí o Bruno começa, então eu vou dormir com você. Eu falo, não, comigo não. Então essa noite foram 3 vezes que o Bruno levantou, eu olhava pra porta e falava assim, mãe, eu acordei, você pode me fazer dormir? Só que antigamente eu levantaria tipo assim, sem essa maturidade, assim, meu Deus do céu, não é possível, sabe? Você fala, não é possível uma coisa dessa, não é, Deus, não, você tá zoando comigo, já, né, nesse naipe. E depois o Pietro, que nunca acorda, também acordou uma vez falando que teve um pesadelo. Aí eu fiquei lá. Gente, tá com 10? Tá com 10. Eu juro pra vocês, eu tava sentada no puff, parecendo um zumbi, eu te juro que tinha que gravar essa cena. E eu tava zumbi, assim, de sono, e eu falava... Meu Deus, eu dei risada, eu falei, meu Deus, olha a minha situação. Mas aquilo não me tirava do sério, não me irritava. E quando eu acordei extremamente cansada pela manhã, eu tava bem também. Porque eu falo, gente...
criança, É né? isso! Não adianta! E antigamente, pra mim, era tipo, uau, que é isso, cara? Não é possível. Aí no dia seguinte, era papo de acalmar o dia inteiro. Porque eu tô exausta. Por que acordaram? Por que eu não consegui? Por quê? Por quê? E aí você começa a olhar tudo isso que a gente já foi, porque fomos. Tudo isso. E fomos muito piores do que eles. Não é? Aí você olha e fala, meu Deus, que vergonha daquela pessoa que eu fui. Das atitudes que eu tive, dos pensamentos que eu tinha. Que isso? Mas é isso, né? É vergonha. Vergonha. Porque você reconhece. Exato. Galera, vocês precisam passar vergonha. Vergonha. A gente passa vergonha depois. Você sabe que eu entendi isso dentro das empresas, cara? Porque eu tô em algumas empresas e a única forma dos treinamentos funcionarem e eles não morrerem é fazer as pessoas passarem Vergonha. A Alexia sempre fala. Ah, boa Ela faz noite parte pra você. A gente dorme esse horário, vai vendo. Porque senão a gente não acorda 4h30 da manhã. Ah, é? Não. É, realmente. Então, tem que ter toda essa disciplina Sim. também. O acordar cedo é relacionado à hora que você vai dormir. Totalmente, exatamente. Eu costumo assim, as crianças vão dormir, eu já durmo junto também. Pra não sofrer. Antigamente eu falava, vou dormir, agora que eu quero ter um tempo pra mim. Agora As Andressa, narrativas que a gente Era bem conta. aquela coisa. cara. A Andressa dormia, nossa, agora é a nossa hora. Ficava até meia-noite, 1h pra acordar 5. Pra que fazer isso, né? Aí você Exato. começa a olhar e fala, pera. Eu preciso descansar, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso para que eu seja uma pessoa boa na minha vida, pros meus filhos, pra minha família em si, pro meu companheiro, o que quer que esteja acontecendo na minha vida, para as pessoas que trabalham ao meu redor, eu preciso cuidar de mim. Então eu sempre me coloco em primeiro lugar. Porque se eu não me colocar em primeiro lugar, eu vou ser essa pessoa extremamente irritada, sem entendimento do que está acontecendo na minha vida e colocando culpa no universo. Arrumando quem colocar a culpa. Mas, Carol, você se pôr em primeiro lugar, você é uma pessoa arrogante. Exatamente. egoísta. Aí eu falo assim, hoje eu sou. Aí eu falo assim, não é só assim. Não, mas, Carol, você acha? Ai, não é. Nossa, mas você não põe seus... Porque, primeira pergunta, você vai num treinamento, primeiro, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Obviamente que vão falar os filhos e tudo. Eu falo, não, gente, para! Mano, não faz isso! Gente, vocês faltaram na aula passada? Não dá vontade de falar assim? Vocês têm... Mas, nossa, mas pra você cuidar bem, pra você olhar por aquele ser... E pra você ter uma maturidade e saber lidar. Porque não adianta aquelas mães que só gritam dia, tarde e noite. Descabeçada e louca e furiosas. E não. Então, cara, pensa um pouco em você. Eu falo, gente, o que você se presenteou essa semana? Eu não tô falando de gastar dinheiro, presentear e comprar coisas. Eu tô falando Fazer assim... uma unha, às vezes, né? É deitar e ver um Netflix. Comer uma pipoca, comer um doce. Não sei, alguma coisa. Sabe? E eu falo que eu ando estudando muito sobre isso também, sobre a questão da produtividade e a questão hormonal feminina e tudo mais, né? Isso também tem tudo a ver. E aí você fala, tem mais essa, tem mais esse pontinho aí, entendeu? Aqui em casa é super tranquilo, tá? Porque nós somos em 3. Tem nada hormonal aqui. Com um ciclo igual, as 3, super de boa, assim. Imagino. Mas a gente já sabe, a gente, né, que tá de fora conhece mais o outro do que quem tá passando, né? Sim. Aí eu digo assim pra ela, vai descer, né? Porque puta saco que você tá hoje... No dia seguinte, blau. Porque é bizarro, mas isso que você tá falando faz muito sentido. Muito. Eu fico muito produtiva. Minha produtividade aumenta. Plá! Gente, é muito maluco isso. Mas aí as pessoas não param pra pensar nisso, né? E o quanto isso influencia até o período de tomada de decisões importantes dentro de uma empresa, dentro da sua vida mesmo. O que você vai fazer, o que você não vai fazer da sua vida. Aí, gente, foi muito engraçado. Eu vou contar um negócio aqui pra vocês. Eu comecei a estudar isso. Aí eu falei assim... Será que é bem assim mesmo? Sabe aquela duvidinha assim? Não sei. E eu tenho aplicativo, eu tenho todo o meu ciclo, tenho tudo anotado lá. Eu respirei, eu anoto lá pra ter, né? E aí eu fui começar a pensar, quando eu fiz isso, vou ver se foi nesse período mesmo, esse negócio. Aí eu olhava, foi. Não, então pode ser coincidência. Isso. E eu peguei tipo uns 4 fatos diferentes na minha vida que
supostamente teria que ter sido num período X. Gente, encaixava tudo perfeitamente. Eu falei, acho que eu não vou duvidar mais disso, sabe? Porque é muito maluco. Gente, hormônio. Hormônio, a gente vai entrar numa pré-menopausa, menopausa, e tudo isso acontecendo. Eu preciso entender o que vai acontecer no meu corpo. Eu não posso estar tampando tudo e falando, não, eu sou super jovem. Não, tenho 39 anos, vou fazer 40 ano que vem, e pode vir uma pré-menopausa e eu preciso cuidar disso. E aí? Como é que eu vou estar? Porque assim, eu quero continuar sendo a empresária, eu quero continuar sendo a mãe, eu quero continuar evoluindo. Eu não posso deixar isso tomar conta da minha vida. Então, como funciona esse negócio? Então, eu acabo estudando muitas coisas de muitas áreas variadas para eu me entender e prevenir com que algo me breque. Porque eu não quero brecar. Eu quero continuar nessa evolução. Eu tenho muito para evoluir. Muito. Acho que até a gente morrer, nunca a gente vai evoluir o suficiente. Você sabe que eu ouvi um dia de uma pessoa assim, ó, que me falou que não precisava mais fazer treinamento porque ele já tinha certeza do que ele queria na vida dele. E aí eu falei pra ele, tá bom, não concordo. Já estava tudo definido pra vida dele. Não, eu entendi. Porque se isso é uma verdade pra você, os 4 dias que eu passei em treinamento, eu fiz método CIS, né? Eu falei, os 4 dias que eu acabei de ficar no treinamento não valeu de nada, né? Se a sua verdade é essa. Mas ok, tem os resultados que você tem, que eu vou ter os resultados que eu quero pra minha vida, tá tudo bem. Exatamente. As pessoas, elas não estão acostumadas com eu não concordo com você, mas eu vou fazer você acreditar no que eu tô falando. Não, todo mundo quer convencer só o outro. Cara. E você tem que olhar e concordar e aplaudir, porque senão, como assim? Você não tá entendendo o que a gente tá falando. Eu falo, gente, você pode respeitar? Cada um ter o seu... E a gente traz isso, né, cara, muito das nossas referências, né? Que a gente se encontrou nesse treinamento 6.000 pessoas, mas o treinamento de uma pessoa onde tinha pessoas em comum ali, que é o Joel, o Caio e o Flávio. Sim. Como que é pra você ter essas pessoas como referência na sua vida? Cara, pra mim, de verdade, foi o divisor de água da minha vida total, assim, total. Tudo começou com o Flávio mesmo, né? Acompanhando muito a rede social, porque naquele momento eu também não fiz curso, não fiz nada, mas entender, comprei livro, comecei a ler, achei interessante, comecei a querer ir mais profundo, e mais profundo, e mais profundo. E eu sempre tento também, na verdade, meninas, buscar outras referências. Sim. Porque como hoje eu tô muito próxima, eu tenho até um pouco de receio de me deixar somente ser influenciada por um tipo de mentalidade. Porque eu acredito em várias coisas. E eu acredito plenamente no que ele faz. E acredito plenamente que outras pessoas fazem. E são coisas diferentes. Fala mais referência que você tem aí, cara. Nossa, cara, eu tenho que abrir meu Instagram. Porque é só... O meu Instagram só vira isso. Você abre assim Instagram... Eu só tenho... E não dura nome do povo. Depois eu te dou uma lista, se você quiser, de arrobas. Mas assim, pessoas que eu sigo e que eu acho... nome. Eu tenho lá vários, mas não. sei Aí eu tenho doutora, não sei o quê. pastinha. A filósofa, eu lembro porque hoje eu vi sobre ela, tava vendo a aula dela. Uma filósofa que eu adoro, que eu tô seguindo, que eu tô amando, que ela fala muito de crenças limitantes. Gente, que coisa maravilhosa aquilo. Ai, meu Deus. Não, é a Luí... Não, e agora? Alguma coisa Galvão. Pronto, que já não lembro mais. É igual Eu sei quem você tá Galvão. falando. Você sabe? Sei quem você tá É uma falando. senhora. Sim. Gente. É igual eu com a doutora. A doutora... Espetacular. Mas aí você põe ali, já aparece pra você, né? Então tá tudo certo. Mas é isso, né? E isso é importante você estar falando, porque as pessoas muitas vezes elas ficam presas em não dá. e traça Ter aquilo só e é uma só referência. aquilo. E não dá por quê, né? Porque, gente, entenda assim, ó, quando a gente começa a ser herói da nossa própria vida, ser autorresponsável, a gente vai se destacar no ambiente que a gente vive. Ponto. O ambiente mais complexo pra você ser aceito é a sua família. Sim. Ponto. Você começa a entender que você tá dando certo na vida quando a sua família começa a ter resultados diferentes também, porque te ter como referência. E começa a te entender. E aí, vocês é perceberam, vocês já notaram que vocês começam a conversar com alguém, qualquer pessoa mais próxima, né? Pode ser da família, pode ser sangue ou não. E aí, de repente, você começa a conversar e você vê que nem dá pra dar andamento em alguma coisa que você tá falando. Aí você fala, porque não vai alcançar o que eu tô dizendo. E aí vai muito profundo, né? Vai afogar. Lembra o episódio de dezembro? Exato. Aí você se sente meio, tipo, tem que parar.
mas eu queria muito fazer com que essa pessoa conseguisse entrar nisso, e aí você fica naquele impasse de, será que eu avanço, será que eu seguro, será que eu avanço, será que eu fico? E é muito maluco essa sensação, louco, cara. porque eu acho que nós temos uma mentalidade de querer com que todo mundo também vá junto, evoluindo, e aí entra a prepotência de achar que você, mas você acha que você é mais, você acha que você conhece mais, aí você fala quieta, fica quieta e deixa aí estar. Tem outro divisor de águas que quando você entende que se você parar de esperar as suas relações, você vai ter resultado, cara, aí você vai. Porque daí você fala assim, você não quer? Fica. Tá bom. Beijo que eu tô indo. Fica, né? O que você ia falar? Não, tava falando do episódio de dezembro, mas aí é outra coisa, tipo, a questão assim da luta com, eu falo assim que é bem próximo, com a mãe. Que a gente vê a mãe tem um puta de, no meu caso, né? Minha mãe tem uma vida, tá? Eu falo, mas mãe, olha por esse lado, não sei o que. Aí, tipo, aquela coisa, eu comecei a falar, tipo, eu vou falar, mas se entrar alguma coisa, perfeito. Se não entrar, também. Eu já faço assim, é o jeito dela, deixa. Aí eu falo assim, por exemplo, deixa. Não, teve uma época que ela tava até ouvindo, agora ela discute, então agora eu já não falo. Entendi. Então é aquela coisa que a gente fala assim, de querer... É que a gente quer muito puxar a gente junto. quer fazer com que as pessoas venham com a gente. E vocês são dessas de ficar dando super ideias? Por que você não faz isso? Por que já parei. Não sei o que, não sei o que. Aí você Fazia começa bastante. a gastar uma energia, né? Agora eu faço assim, ó. Eu fico assim, ó. Todas as mesas que eu vou, de verdade. De verdade. Eu fico com um copo de água, eu fico só ouvindo. Se alguém pergunta alguma coisa pra mim, eu falo. Aí eu falo assim, mas eu posso falar o que eu acho mesmo? Porque assim, sempre fui, né, cara, muito reta e direta. Muito. As pessoas não estão prontas para as minhas respostas. Não, as pessoas não estão prontas pra ouvir o pensamento de outras. Não estão. E aí eu desço martelada, assim. Meu apelido no Instagram é chinelada da Bea, né? Porque, meu... E assim, eu falo real, sabe? É isso que eu ia falar. E é muito triste saber que as pessoas não se preocupam em trabalhar o seu inteiro para pelo menos ouvir assim, e conseguir dialogar sobre. Porque é o que eu falo, a gente não precisa concordar em tudo. De repente eu pontuo alguma coisa, o outro respeita e acabou, tudo bem, vamos passar adiante, porque não vai adiantar um querer introduzir na cabeça do outro alguma coisa, gente. E quando você se conhece, né, E aí quando você percebe também que não adianta você falar, não, agora chega, deixa essa pessoa ir no tempo dela. Mas quando você se conhece, não imagina, quando você se conhece, você consegue parar e olhar pro outro com esse olhar, tipo... Até onde eu posso ir? Qual é o tipo de comunicação que essa pessoa gosta? Porque como você sabe a sua, você consegue traçar exatamente o plano de ação. Não sei se você funciona assim, acho que você funciona assim. Rápido, pra você conseguir atingir o que você deseja ali. Sim. Né? Sim. Mas assim, todos os ambientes que eu vou, absolutamente todos, têm uma intenção. Sim. Aí ele fala, você não cansa? Não. Porque eu não consigo ir num lugar sem intenção, cara. Pra mim é bizarro, sabe? Eu, por exemplo, eu vou acordar pra ir no café onde a gente se encontrou e não tenho uma intenção clara ali. Sim. Não, eu tenho uma intenção clara ali. Sim. E eu só vou parar a hora que eu conseguir. É porque você tem um direcionamento na sua vida. Se você não tiver o direcionamento, é aquilo. Você vai por ir, está por estar, fica por ficar ali, conversa por conversar. E não que a gente tenha que ser uma máquina o tempo todo, mas assim, isso é meio que natural conforme você vai evoluindo algumas coisas, alguns pensamentos e pensar nos seus objetivos. É natural que você realmente tenha toda uma estrutura pensada. Nossa, aqui pra mim é legal pra isso. E aqui, e não tem nada de mal nisso. Não. Isso não é um problema, né? Você é interesseira porque você tem que... Não, se eu tô indo ali, às vezes é pra aprender, às vezes é pra ensinar, às vezes pra entender, ouvir um ponto de vista diferente, né? É que é difícil as pessoas não gostam de estar abertas para um ponto de vista diferente. E ser interesseira, né, não é ser interessada pra se tornar interessante, né? Isso as pessoas têm dificuldade de servir o outro, né? Nossa! Serve um pouco, entrega. Igual as pessoas falam assim é terrível isso. Às vezes me chamam pra café, eu falo pra ele lá, aí ele falava assim antigamente, né? Hoje ela não fala mais. Lá vai você trabalhar de graça.
né? Eu faço muito disso, mas eu faço porque, dependendo da pessoa, obviamente, eu sei que eu vou trabalhar de graça, mas depois vai vir uma semente gigantesca para eu poder cuidar, para eu poder colher depois. Esse período... Isso é incrível, porque isso é a visão. Você tem visão daquilo. E realmente, sempre vai ser por um propósito muito bacana. Sempre vai ser. Eu também, quando falo, cara, você pode dar uma palestra? Mas a gente tá sem condição de pagar. Eu vou. Eu não deixo de dar. Também não. Porque sempre tem fruto ali. Sempre vai ter. Sempre vou ter coisas. E por mais que, vamos por, não saiu um trabalho por conta disso, com certeza eu vou conhecer pessoas super interessantes, que tem uma mentalidade muito legal para conversar, entender. E eu sempre gosto muito de conversar e entender como o outro pensa. Porque eu sempre quero estar com a minha mente aberta para colocar dentro da minha alguma coisinha a mais que é tipo abrir uma gavetinha a mais. É tipo um mosaico, né? Toda pessoa que você conversa pega uma pecinha e joga no seu mosaico. É muito legal isso. E isso te faz uma pessoa única. Isso te faz uma pessoa autêntica e única. Porque realmente, eu acredito assim, se eu conversar com pessoas, com vocês ou com qualquer pessoa que eu venha conhecer na rua e começar, eu vou ter alguma coisa para aportar e eu vou ter alguma coisa para receber. Exato. Sempre vou ter. Teve uma coisa que me marcou muito esses dias aqui em Pira, eu tava no Farol e eu nunca ando com moeda, aliás, não ando nunca com dinheiro mais, né, depois de Pix, essas coisas a gente não anda com dinheiro. E tinha um cara vendendo chiclete, bala, essas coisas, e ele veio com uma energia muito bacana. Porque normalmente, né, não é vítimas, uma... né? Ele veio, oi, não sei o que, eu falei, cara, eu abri mais o meu vídeo e falei, cara, se eu tivesse... eu compraria. Eu não tenho nada aqui. De verdade, eu não tenho nada. Fica tranquila. Só que assim, da mesma energia que ele veio, eu também tava numa energia muito bacana. Então eu sorri e tal. E ele sorriu. Tá bom, valeu, obrigado. Ele virou e falou assim, lindo o seu sorriso. Mantenha ele sempre no seu rosto. Falei, obrigada. E fui embora. E depois, na volta, eu fiz o caminho, acho que também no inverso ali. E parei no Farol e veio ele de novo. Aí eu olhei pra cara dele e falei, não tá lembrando de mim, não? Eu falei, a gente acabou de se falar, você ainda elogiou meu sorriso? Ele, é verdade, você não tem moeda. Mas olha só, pega esse chicletinho aqui, leva pra você. Eu falei, não, imagina, não vou pegar um chiclete absoluto, né? Aí ele falou assim, não, vai ser uma ofensa se você não pegar. E eu falei, cara, alguém que não tem o que te oferecer, alguém que não tem... aquela pessoa estava pedindo qualquer moeda, ou processo. Dependendo da energia que você tá com outro ser humano, você recebe. E é difícil receber, né, Carol? É não difícil. Sei se pra você Mas eu ando tô treinando. muito. Não, eu tô treinando muito, que eu falo, não, tem que receber sim Contar também. pra você o que aconteceu comigo. Fui tomar um café, aí cheguei lá, uma moça, oi, minha linda, tudo bem? Atendente. Maravilhosa. Sentei com a Andressa, tomei um café, beleza. Voltei no dia seguinte, na semana seguinte, sei lá quando, ela na mesma energia comigo. Falei, nossa, desculpa, da onde a gente se conhece? Você sentiu até... Falei, desculpa, mas da onde a gente se conhece? Aí ela, eu fui numa palestra sua na faculdade, e mudou a minha vida aquilo. Ai, que delícia. Aí eu falei, putz, que sensacional, obrigada por isso, porque eu falo que se eu mudar a vida de uma pessoa, pra mim tá feito. É isso. E aí eu fui pagar a conta, não tinha nada na minha comanda. Aí eu falei, moça, tá errado, eu tomei café. Daí ela falou, não, a Geisa falou que tá tudo certo. Aí eu falei, não, imagina, cara, não. Tipo... né? Aí, eu tenho que pagar. Beleza, eu recebi, ok, foi meio estranho. Aí eu fui de novo. Ela fez isso de novo. Daí aí você falou, pronto, não vou mais. Aí eu falei pra ela, eu falei, eu não vou vir mais se não deixar eu pagar. Daí ela falou assim pra mim, você não entendeu o que é transformar minha vida, né? Pra mim um café não é nada perto do que você fez por mim. Cara, eu recebi aquilo, eu falei, meu Deus, eu falei, Elisandra, eu preciso devolver alguma coisa pra essa pessoa. Preciso equilibrar esse Porque jogo. na verdade você já deu tudo que tinha que dar, né? Mas você sempre se sente no débito,
Porque também é o gatilho da reciprocidade. Exato. Dá, recebe. Aí você fica, não, peraí, eu preciso. E eu tenho muito isso, me ativam facilmente a reciprocidade. Meu Deus do céu, que eu também tenho que parar. E aí, né, pensando naquilo que eu quero pra minha vida, eu vejo isso como um preparo de Deus dizendo assim, o anjo, melhor você treinar já agora, porque o que você quer viver, você vai receber isso o tempo inteiro. Ótimo! Né? E a gente tem que se sentir merecedora disso, né? Porque isso é algo que realmente é uma limitação que a gente coloca na nossa mente. Para pra pensar. Quando você nega isso, você tá negando algo que é pra acontecer. Exato. Isso é pra acontecer. Por tudo que você trabalha, por tudo que você faz, que você gera de valor para um outro ser humano, isso aí realmente é pra ser algo natural. Sim. Mas aí você pensa, talvez... Ai, você viu? Você pensou, preciso fazer algo pra... Você já fez. Já fez, exato. Você já fez pra caramba. Você mudou a vida de alguém. E como assim? E pra gente ainda não é o suficiente. Não, porque é tão simples o que, pra mim, né, na minha cabeça, é tão gratificante o que eu faço, é uma delícia o que eu faço, que eu não vejo como um trabalho que eu faço, é tipo um hobby. Não, é tipo... Literalmente. Dá o microfone na minha mão que eu fico, cara. But, eu como falo. a gente ouviu essa semana, Lá vem ele. hobby você não faz dinheiro. Com o Robson não faz dinheiro, né? Mas é isso, né? Você sente isso também em algum nível? Sim, Eu sei que é só, assim, pra vocês é só a sensação de ser um hobby, Sim. tá? Sim. Era só pra pontuar. E a gente sabe que precisa ter uma cifra aí, obviamente, porque nós também não vivemos de A gente vento. precisa ter alguém de financeiro. Exato, dando aquela, ô filhinha, vamos prestar atenção aí. Mas é verdade, essa sensação de ser tão prazeroso, de ser tão gratificante. E assim, eu tenho uma sensação que eu devo isso ao mundo. Eu devo ao mundo pela cura do meu filho. Eu devo ao mundo pelas realizações que me acontecem diariamente. Eu devo isso. Então, quando existe uma oportunidade, eu não vou pensar se isso vai me trazer ou não vai me trazer o financeiro. Sim. Acaba trazendo por consequência, lindo, maravilhoso, top, é isso que a gente deseja, não é? Mas de certa forma, realmente, se a gente fala, cara, não, tudo bem, você precisa ficar uma semana ajudando e fazer, a gente tá tipo, me chama que eu vou, tô aqui. É só avisar, né? Me fala de hora que eu tô aí. Então isso é muito gostoso. Encontrar pessoas que também têm esse pensamento faz você se sentir única no mundo. Você fala aí, ó, tá vendo? Tem outras pessoas que nem eu. Doida. E me conta como que é esse movimento de ser expert em vendas de alta performance. Foi construindo isso. Eu não consegui enxergar que eu era essa pessoa até eu entrar na Wise Up. Eu sabia a minha capacidade e mesmo as pessoas falando, porque eu sempre fui estudando, né? É o que eu falo, estudar é uma coisa que eu amo fazer. Então, pra mim, se eu puder toda semana estudar de assuntos diferentes e construindo, pra mim, isso é muito valioso. Então, quando eu comecei com a venda, comecei a estudar. E aí, eu comecei a entender que não era técnica. Por quê? Eu entrei na Wise Up. Lá você tem que ficar 7 dias observando como é feito o trabalho de observador, literalmente, para você entender. E aí começa a ter um treinamento mais profundo. Eu entrei na Wise Up, aceitei. Só que eu aceitei falando, eu não vou querer ganhar esse salário mínimo no fim do mês. Eu preciso demais. Aí eu falava, meu Deus, vai demorar tudo isso para eu poder ser liberada para vender? E aí, eu acho que pode ser um pouco de talento também, acredito muito nisso, tá dentro de mim, é uma paixão. Mas eu sou uma pessoa que ama me conectar com as pessoas. E a conexão é o que vende, né? Real. Então, como eu tenho já um pouco de facilidade, eu falei assim, no segundo dia que eu tava lá, se eu fizer uma vendinha, vocês me liberam? Eu já posso tentar? Pelo menos. Aí todo mundo olhou, tipo, né, a louca, tá achando que Filha, aquele dia eu falei, eu vou ver. E de novo a decisão.
E a De certeza. novo, a certeza sem saber como, sem saber por onde e sem saber nada. Porque quando a gente toma uma decisão, a gente não sabe nem como que isso vai acontecer. Só que a gente trabalha isso tanto na nossa cabeça que tudo começa a se encaixar. E mais uma vez indignada com o que você estava vivendo, né? Exatamente. E aí eu falei, vou. Gente, fiz minha primeira venda. Eu bati meta já na outra semana. Bati meta na outra. Eu bati meta na outra. Isso, gente, eu achava que era normal. De verdade. Eu achava que era comum. Pô, você tá aqui pra bater meta, bate meta. Aí uma semana que eu não batia, me dava uma indignação, uma dor no coração, eu não acreditava que estava acontecendo comigo. E eu fui crescendo de uma forma que hoje eu vejo, porque eu treino pessoas, que é totalmente atípica. Totalmente fora de padrão. E eu falei, como assim? Sou ET? O que é isso aqui? E aí você começa a analisar o que eu tô fazendo que nem treinada eu fui para conseguir ter mais resultado do que todo mundo tá aqui treinado há anos. Não tô entendendo. E aí eu comecei a identificar aquilo que, por um instante, existia uma preocupação, porque, Carol, você não vai conseguir replicar quem é você. Como que você vai treinar alguém? Como que você vai fazer outra pessoa ser quem você é? Porque se você tem uma metodologia pronta para passar para o outro, ele tem que fazer acontecer. Só que como que você não tem uma metodologia, porque ali eu não tinha, eu simplesmente era eu e conseguia chegar nos resultados melhores que todo mundo. Falei, cara, eu preciso achar uma forma de replicar o eu. Eu preciso achar uma forma de conseguir fazer com que uma pessoa também consiga se destacar, talvez não na mesma velocidade, ok, compreensível, mas se desenvolver de uma forma que não seja exatamente o processo que todo mundo faz. Porque o processo que todo mundo faz vai, mas é ali, sabe? Né? Exato. Eu falava, não, a gente precisa fazer alguma coisa que vá. E aí eu comecei a entender, não é a técnica, é a forma de pensar, é a forma de me comunicar, é a comunicação total, é a forma de como eu tenho a minha postura diante a tudo que eu tô vivendo, diante a pessoa que tá na minha frente. Como que não adianta a pessoa ter técnica e ela ser toda encurvada aqui tentando fazer uma venda para você, isso não vai funcionar, por mais que ela tenha técnica. Então existe um mundo que para mim vai muito do autoconhecimento a ser desenvolvido. Então, quando eu falo, por exemplo, agora eu tô dando uma mentoria na Ana Pegou com as meninas, treinando as meninas de venda. Só que eu não chego lá para dar técnica de venda. Eu chego lá para desenvolver elas. Com base em como eu me desenvolvi. Ai, Carol, você é terapeuta? Eu não sou terapeuta. Ai, Carol, você... Não, eu sou coach, mas eu não sou terapeuta. Eu não sou psicóloga, eu não sou nada. Mas eu consigo tocar nas feridas das pessoas. Eu consigo, de alguma forma, fazer com que elas enxerguem algumas coisas. Em 2 semanas, uma das meninas lá, que eu fiquei super feliz ontem com o feedback dela pra mim, o quanto ela evoluiu, não só na vida profissional, porque é o que eu falo, nós somos seres únicos. E ela falou pra mim, eu comecei porque eu pedi pra elas fazerem algumas coisas que elas acreditavam que, digamos, era uma barreira, e ações que elas acreditavam que elas poderiam fazer, não ações loucas, ações que elas achavam que podia. E ela colocou que ela não arrumava muito bem a casa dela. E que chegou um sábado, ela olhou e falou, vou pôr essa ação, vou fazer. E arrumou a casa dela, e amou estar naquele ambiente com aquela casa arrumada. Aí ela chegou na empresa muito mais animada. Aí a proprietária precisou de um negócio que precisava de uma proatividade, de uma visão. Ela teve, ela foi elogiada. Ela conseguiu fechar uma venda muito maior do que ela está acostumada. E eu falei para ela, viu, tudo se soma. Se eu vier aqui para você e falar, você tem que vender assim, 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 cozido, frito, nada vai funcionar, porque não é isso. Então, de alguma forma, eu tento trabalhar muito mais o ser humano, porque é a forma que eu encontrei em mim para me desenvolver. Então, assim,
Você tem um método superstar? Não tem um método superstar. Foi a minha vivência, o que eu passei, o que eu vivi, como eu me deparei. E, obviamente, algumas qualidades que eu acabo tendo, eu consigo explicar para o outro como a gente vai desenvolver isso do seu jeito. Você não tem que ser igual a mim, mas você consegue ter o mesmo resultado. Tem que ter sentido pro outro, né, Cá? Se não tiver sentido, eu não faço com propósito. Não. Esse movimento aí do... E você tem que acreditar em você. E isso é mais difícil. Esse é só, né? A gente... Lógico, a gente tá indo pro encerramento, assim, porque senão a gente ultrapassa demais, aí ninguém ouve, né? Não, e a gente fica aqui até amanhã. Horas Até amanhã falando, comigo assim. falando. Mas o último movimento é só acreditar em você. Eu ouvi isso do meu pai, assim, a minha vida inteira. E aí até no meu livro eu falo que o é só acreditar em você é uma lista gigantesca de autoconhecimento que você tem que aprofundar e no fim das contas você traduz numa simples coisa, né? Faz atividade física, dorme direito, se alimenta direito, tem uma espiritualidade avançada e escolhe a mesa que você vai sentar. Exatamente. Porque se você tivesse 5 pontos, com certeza você já tá você passo. vai acreditar em você, porque as pessoas vão acreditar em você. Exatamente, porque é muito isso também, né? É o acreditar e ser creível, né? Ou as pessoas olharem, a partir do momento que as pessoas passam e você começa a ver essa diferença. Sim. Acreditou em mim. Acreditou em... Opa! Então tem alguma coisa diferente, de verdade. Sim. Eu fiz isso, eu emagreci 37 quilos nos últimos 4 anos, né? E eu falei pra ele assim, na minha vida eu não aguento mais. Não aguento mais. Gente, ninguém para uma pessoa altamente indignada. Não. Ninguém para. O Caio tem a frase dele, ele fala, ninguém para uma pessoa altamente indignada, cara. Não dá, não rola. Só que você tem que se indignar com a vida que você tá vivendo. Senão não vai rolar. E eu falei pra ele, não aguento mais, velho. 125 quilos batendo. Eu falei, não, para. Profissional de educação física. Vai cagar no mato, não aceito isso. 2 vezes por semana, 5 minutos comecei a fazer de atividade física. Isso aqui olhou pra mim, não vai adiantar em nada. Eu falei, porque você não tá fazendo, né? Porque sempre, né, quem faz menos vai falar. E aí, assim, o processo... E é importante você colocar aquilo que você realmente vai conseguir cumprir. Sim. Senão você se frustra na primeira semana e não vai cumprir mais nada. É o 1% todo dia só por hoje. Da mesma forma que você viu o Bruninho, você fez isso pelo Bruno, a Andressa me ensinou isso, cara. Né? Então, a Andressa, ela não ia andar. E eu, assim, como vai andar? Eu não aceito isso. Não aceito isso. Não tem como. Se você não aceitar isso, meu bem, não tem que segure que isso não vai. E ela anda. E ela faz tudo que ela faz, né? Mas por quê? É 1% do dia só por hoje. São 2 anos e meio treinando desfraude, cara. Eu falo, cara, se eu faço isso pela minha filha, vai cagar que eu não vou emagrecer? Por que eu não olho pra mim? E por que eu não ponho essa mesma intenção e força comigo? Então, a nossa conexão, né, ela é muito disso. E eu só tô falando isso pra quem tá ouvindo entender qual é a conexão que tem com a gente, sabe? Sim. De tudo isso que a gente falou, ouve de novo. E escreve sua história, olha pra você. Porque se você não olhar pra você, você não vai conseguir sair onde você tá. Não vai. E de vai repente, patinar. chama cá lá, né? Seu Insta Chama. Empreendidas. Né? Chama cá, chama eu, chama ele, chama alguém. Pede um socorro. Chama, mas Pede entenda. socorro. Sozinho você não vai conseguir. Eu vou lá. Tá bom. Eu vou fazer um ping-pong com você. Bora. Você vai responder a primeira resposta que Ai, Jesus, vier, adoro fechado? essas coisas, vamos. Deus. Tudo. Saúde. Segundo lugar. Família. Minha vida, minha estrutura. Trabalho. Fundamental. Comida preferida. Japonês. Nossa, vamos comer um jato, hein, cara? Adoro. Música preferida. Nossa, eu sou super eclética, mas eu adoro um sertanejinho, um samba. Acho super animado. Sua maior dificuldade. Acho que reconhecer os nossos próprios erros, né? Continua sendo. Uma referência em vendas. Flávio Augusto. Uma referência em pessoa. Em pessoa, ser humano. Ser humano. Meu filho. Meu filho. E se você pudesse, né, o clichê de todos, que esse eu copiei do Joel, tá, gente? Se você pudesse mandar uma mensagem pra todas as pessoas do mundo, o que você mandaria? Tome coragem
e se proponha a ter um autoconhecimento. Tome coragem. Põe a ter, porque não é fácil. Não vai ser fácil. Vai doer. E toma coragem, vai. Só vai mudar muito. E agora é a hora que a gente libera os convidados a fazerem 2 perguntas pra gente. Tá. Fica à vontade. E a gente pega de calça curta, porque senão vocês ficam pensando muito, né? Sim, aí já tá anotadinho. 2 perguntas. E assim, de Do que você qualquer quiser, coisa de qualquer área. aleatória. Sim. Tá. Qual foi o momento que você, ou vocês, não sei, aí no momento que vocês começaram o negócio e tudo mais, que para vocês foi o girar a chave de tipo assim, esse é o caminho? Foi recente. Eu sempre trabalhei com programação neurolinguística de alto impacto, né? Em treinamento de final de semana. E eu saí desse treinamento por problema de valores. Eu saí de lá falando que eu queria ter o meu treinamento, porque eu acredito muito no acompanhamento. Passou 10 anos. E a gente fez o nosso primeiro treinamento em setembro do ano passado. Que legal! Foi o Mind. Aí ele vai para as datas. Foi 2014. Não, 10 passou anos 9 anos, né? Vai ser agora. Então, são 9 anos. E aí, quando eu tava no Mind, que a gente chamou de Mind Connect, mentes poderosas conectadas. E a gente sempre soube que não era pra qualquer um. Né? Então, a hora que eu tava lá, que eu abri o Mind, que eu tava vivendo aquilo, que era treinamento todo estruturado por nós, assim, dinâmicas, eu falei, puta, esse é o meu lugar, cara. Ninguém Você me se tira mais sentiu, se daqui. apropriou. Você se ninguém me tira mais daqui. E vai fazer um ano, né, agora. Que legal. Só Quando que a gente se viu, então... tinha acabado de acontecer o Mind. Tinha acontecido em setembro, vocês se viram A gente em viu em janeiro. dezembro. Foi no hora H. Foi. 3 meses tinha feito. Tinha 3 Olha meses. que legal. E ali no hora H, né, foi uma outra decisão de... E daí foi muita humildade, que eu tive que sentar na cadeira do humilde, assim, ó, mandar meu orgulho pra... Desculpa, gente, pra puta que pariu. E falar, não dá mais. Que foi quando a gente decidiu sair desse ambiente que a gente vive e ir pra São Paulo e estar com pessoas melhores do que a gente, sabe? Aí mudou meu jogo, né? Porque daí em um ano que a gente tá fechando, a gente tá indo pra 3ª edição do Mind, com 110% de venda de recorrência. Então quem foi no Mind tá indo de novo. Que legal. E tá levando gente, Que top. né? E a gente tá com livro escrito, com podcast. Então, assim, Estruturou tudo. estruturamos Vocês estruturaram tudo. em um ano. Cara, fantástico, porque vocês já tinham um conhecimento suficiente pra estruturar mesmo. Faltava pôr a mão na massa mesmo, né? Literalmente pra fazer acontecer. Reconhecer. Faltava o movimento do, assim, ó, não vou pegar mais aquilo aqui, não aceito mais migalhas, sabe? E isso foi meu. Porque, assim, eu ia em todo lugar, tava lá, a B é legal, que vai ajudar. Falei, não, gente, a B não é legal. Só que aí o que aconteceu, né? Eu comecei meu processo de emagrecimento muito mais focado. É autocuidado, não tem jeito. E é impressionante, assim, sempre depois de alguma coisa potente na nossa vida é onde explode esse crescimento e essa libertação de realmente a gente querer evoluir para outros caminhos, né? É uma coisa... E isso eu falo que é o que tem em comum. Eu vou fazer agora, a pergunta vai ser essa! Adoro! O que você acredita, vocês, né, acreditam que tem em comum em todas as pessoas que realmente têm esse desenvolvimento do autoconhecimento e conseguem não ficar patinando e progredir, evoluindo durante a vida? Pode responder. Pode responder você. Na minha visão, é a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. É se colocar em primeiro lugar, não tem jeito. Então, assim, todas as pessoas que eu olho, todas que têm resultado pra mim, elas fazem atividade física. Elas se alimentam adequadamente, elas dormem direito, elas são congruentes com o que elas falam pra elas mesmas. E aqui pra mim é essa a chave. São congruentes. Essa congruência eu cobro muito, eu sou muito rígida com isso. Isso é até ruim pra mim. Mas eu falo assim, eu posso até falar uma coisa pra você e esquecer que eu falei e não cumprir. Mas por favor, me cobra, porque eu posso errar. Sim. Então, isso pra mim, assim, mas eu faço isso comigo. Então, se eu me comprometo a fazer comigo, o pequeno, cara, eu acredito em nanoações. Sim.
Sim. São nano. Eu acredito até mais na nanoações nanoação, do que você cara. resolver que você vai mudar de um dia pra noite. Você não vai, ninguém vai mudar Sabe? do dia pra noite. E eu vi isso esse ano com o livro. Porque quando eu decidi escrever o livro, eu tinha 20 dias pra entregar na mão do Joel. O meu objetivo era entregar na mão dele, cara. Entendi. Foda-se o como eu ia fazer. O como, eu acreditava aquilo que eu ia fazer. É aquilo dela. Que doido, né? Eu Olha assisti só. uma live dele lá na mentoria, aí eu falei pra ele, puta, só depende de mim, cara. Porque a gente tem que ouvir isso repetidas vezes, cara. E a gente Todo vai dia de escorregar, preferência. Vai. né? E aí eu falei, puta, só depende de mim. Eu falei assim, Deus, se só depende de mim, eu tenho 20 dias, eu preciso de alguém pra publicar esse livro. Eu vou escrever. Aí ele, que horas? Eu falei, eu vou escrever. E blá, blá, blá. Foi assim, escrevi no Canva, pra você ter noção. Loucona da cabeça, fiz tudo errado, galera, tudo errado. E eu precisava de alguém Não pra fez entender. errado, você não tinha feito. É que hoje eu sei que tinha um caminho mais fácil. Sim, que eu já fiz, mas né? você já passou por isso. Já foi. Exato. E aí, quando eu tava com o livro na mão, o cara me entregou no dia do evento, lá, na hora. O evento já tinha começado, eu saí pra buscar o livro. Tá. Foi assim. A hora que eu peguei o livro na mão, eu falei, puta, eu não acredito que foi eu que escrevi isso, cara. Você falou, mano. Primeiro, ok. Real. Agora o objetivo era entregar na mão do Joel. Isso era mais difícil. Mas E não é impossível. Nada é impossível quando a gente quer. Exatamente. Nada impossível, né? E aí teve uma brecha lá e já tava tudo pronto, tava autografado, tudo pronto. Teve uma brecha, ele falou, agora é a hora, vai. Eu levantei e fui. E aí ele veio do lado no palco, assim, eu falei, eu escrevi esse livro na mentoria, entreguei na mão dele. A hora que eu entreguei na mão dele, eu entendi que atalhos não fazem caminhos. E que eu tinha feito isso pra tentar um atalho. Só que até arrepia. Só que na verdade isso faz parte do meu caminho. Não é um atalho. Sim. Porque o Joel nem viu, foda-se, é mais um na minha vida, né? E isso não me frustrou, como frustrava antigamente. Isso me fez, tá bom, fiz o livro, beleza, agora eu vou fazer o podcast. Foi um mês, cara, vrum. Assim, sabe? Então eu vejo que é muito esse movimento do que você trouxe, cara. É decidir, Mas o ter livro foi. certeza e vai. E vai. O livro teve até bastante saída. É, porque eu não tinha dinheiro. Porque assim, ó, eu não tinha o dinheiro pra fazer a impressão da quantidade que tinha que fazer. Tem um mínimo, galera, né? Não, né? Aí tava numa massagem assim, a minha massagista falou, Bê, faz um pré-lançamento, tem tanta gente que gosta de você que você vai vender e faz o dinheiro. Aí eu pensei, Ela falou, faz. Aí ele, não vai dar certo. Aí eu falei, tá bom, você não vai receber nem royalties desse livro. Ela, Tá bom? E aí eu joguei o pré-lançamento do livro, Foi. eu vendi mais de 150 livros sozinha. Tanto que na primeira remessa tava Acabou. faltando livro pra entregar. Que delícia. Faltou livro. Ou né? seja, é realmente querer. Porra. É realmente não se estagnar e não deixar pra depois aquilo que você realmente quer, que você deseja. Quando a gente já tem isso traçado, né? O difícil é que as pessoas enxergarem e conseguirem traçar e falar, cara, vai, traça, por favor. Como vai estar a Carol daqui 10 anos? Daqui 10 anos, nossa, maravilhosa. Eu quero olhar pra esses 10 anos, assim, olhar pra trás e falar, cara, que orgulho por eu não me contentar e parar. Porque é muito fácil a gente chegar em alguns pontos, parar e manter aí, porque a vida tá andando, né? E tudo bem, legal, bacana. Mas eu acho que assim, eu tô só... Nossa, se eu falar pra vocês, eu tô só eu sou, sabe aquele feijãozinho que você põe no algodão? Eu tô com uma olhadinha ali só, assim. Tem muita coisa ainda, sabe? Sim. Que eu quero e eu vou fazer acontecer, porque eu sei que eu sou essa pessoa. Eu já descobri que eu sou, né? Então agora é trilhar esse caminho. Então eu vejo uma pessoa que vai ter muito mais conexão com o público. Eu quero muitas palestras, eu quero poder ajudar muita gente, eu quero plantar essa sementinha e muita gente que às vezes pra gente é uma coisa que já tá muito incorporada e pra outros é muito,
né? Você vai abrir a boca e falar meia dúzia de coisas, nossa! E aí você começa a perceber o quanto isso reverbera e o quanto isso realmente muda para outras pessoas e se sente até mal de não conseguir fazer alcançar mais pessoas. Então, daqui 10 anos eu preciso estar alcançando muita gente. Justo. Muita gente. E vai estar. Estaremos. Porque, você vai estar, estaremos. Estaremos. Porque é decisão, né? É decisão. Eu tenho meu Allianz Parque como decisão e ninguém me tira isso. Eu não sei como, não sei, né? Não adianta o Paulo pensar Vieira agora já em como. fez, né? No Allianz Parque, eu falei pra ele que ótimo que ele já fez. Ela, como assim? Eu falei, porque alguém já fez o que eu quero fazer. Ou seja, existe uma forma de chegar aí. Exato. A única diferença que a gente tem dos grandes, na minha visão, pra gente finalizar, Cá, é o tempo. Exato. Né? Então eu falo do Joel, que foi onde a gente se encontrou. Eu tenho uma diferença bem grande com ele, que são 6 anos. Né? O Paulo Vieira, eu tenho 20 anos de diferença. E aí a gente vai. Tem muita coisa. Então, assim, gente, é só o tempo. O tempo e principalmente você continuar. Não pode parar. 1% todo dia só por hoje. Não para. Não para. Não para. Né, Eli? É isso. Obrigada. Foi Eu que incrível. agradeço, foi uma delícia. Né, gente? Segue a Carol. Vai lá, empreendidas, sigam, eu tento colocar o máximo de material lá. Se precisar me chamar no privado, chama no privado. Carol, tá enlouquecendo, tá tranquilo. Porque eu falo que eu sou aquela pessoa que tem tanta ideia pro outro, que às vezes até eu começo a falar com alguém para vender o inglês e eu vejo o que a pessoa faz e eu começo a enxergar o que ela podia estar fazendo, o que ela não tá fazendo, e eu começo a dar ideia pra pessoa. Pode me dar ideia, que eu sou super adepta Meu a ideias, Deus tá, Cá? do céu! Aí eu falo, gente, onde eu tô indo? Volta! Eu saio, uhul! E, gente, é maravilhoso. Eu posso não fechar o inglês, mas a pessoa sair dali e falar assim, nossa, eu vou pensar nisso que você falou. Depois ela volta. Eu Você- falo, você vai cara, fazer, vai fazer dinheiro, né? fantástico, boa, vai, que você vai ver, você tem, cara, muito potencial. É isso aí, você não pode desistir. Não adianta semana que vem você desencanar, você tem que continuar. E aí, aquilo, gente, é o que eu falo, é o que me realiza, é o que me realiza, é o que me faz sentir viva, né? É o que faz meu coração cantar. Sensacional. Obrigada por isso, de verdade. Obrigada. Temos uma lembrancinha, né, pra ela, vou te dar, vamos dar já, essa aqui é a caneca nossa, do 1% todo dia só por hoje, né, Amei. pra você lembrar sempre do nosso Nossa. lema de vida. Todo dia eu vou tomar nela, porque eu uso caneca todo dia pra ter certeza que esse Ótimo. tem muito mais sentido. Essa daqui vai ser a primeira ali, porque ela tem todo o sentido da minha vida. Obrigada, eu Obrigada amei. a você. Né, você faz parte agora das nossas mentes poderosas conectadas, gratidão por isso. Aqui estaremos crescendo todo mundo. Né? Sensacional. É isso, você que tá assistindo, lembra de comentar, faz seu comentário aí que a gente manda pra cá, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, é só você chamar a gente. Obrigada por isso e tamo junto.